A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 5. Eu vou começar a ler para vocês, que a palavra fala assim. Sim, respondeu ele, eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui, na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência e nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e levou a Samuel. Mas Samuel disse: este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe o filho Simeia, e Samuel disse: o Senhor Deus também não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 de seus filhos, e Samuel disse: o Senhor Deus não escolheu nenhum deles. E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo. Disse Samuel: nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um bom rapaz, um belo rapaz, saudável, de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente de seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele, e Samuel voltou para Ramá. Irmãos, aqui é quando Davi é ungido a rei. Então Deus chega para Samuel, que era o profeta, e fala assim: olha, vai lá na casa de Jessé para ungir um dos filhos dele como rei, que eu vou colocar no lugar de Saul. E Samuel pega e vai para a casa de Jessé. Chegando lá, Jessé tinha um monte de filhos e tudo guerreiro. Quando ele olha a aparência, porque viu uns caras provavelmente deveriam ser fortes, né? Porte de guerreiro. E ele acha que é. E ele conversa com Deus em espírito, que é orar em pensamento. Samuel não profere uma palavra na frente dos irmãos. Ele conversa com Deus em espírito, ele pensa. Eu acabei de ler para você aqui. Orar em espírito é orar em pensamento. Os demônios não escutam. Então ele tem uma conexão com Deus em pensamento. E ele fala: deve ser esse daqui. Deus na hora já repreende. Já fala: o homem olha a aparência, eu olho o coração, não é esse. E não era nenhum daqueles que estavam lá. Foram 7 filhos que Jessé apresentou para Samuel. Mas Deus queria o 8º, que estava esquecido lá no pasto, que ninguém dava nada por ele, que era o irmão que era escravo praticamente, né, de todos os outros irmãos, porque quando tinha guerra, quem levava o queijo, quem levava os mantimentos, aquilo que os irmãos precisavam, era Davi. Davi que colocava as coisas nas costas, né, carregava sacolas e ia lá servir os irmãos na guerra. Então era um menino que era escravo. E várias pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui vai se identificar com essa história de Davi, porque você passou pela mesma situação. Eu também, quando na minha infância, eu era assim, escrava da família. Então tudo era eu que tinha que fazer. Serviço de adulto ficava para mim. E aí você passa a ser, sabe, o empregado, né? A gata borralheira da casa. Aqui só olham para você para fazer serviço. Então ele era visto dessa forma diante da família. Só que Deus olha o coração. E Deus sabia que o coração daqueles irmãos ali não eram corações obedientes. Iam dar trabalho para ele como Saul estava dando. Ele não ia trocar 6 por meia dúzia. Ele queria um que viesse ser servo e que viesse, segundo o coração dele, né, ser obediente, que segundo o coração de Deus é ser obediente, que viesse obedecer às suas ordens. Que se Deus mandasse, ele ia lá e ia fazer o que Deus mandava. E Deus, quando a gente observa a palavra, a gente começa a entender como que Deus honra a gente. Só que a maneira de Deus honrar é diferente da honraria que o ser humano muitas vezes imagina. Aqui, Deus estava mostrando a importância que Davi tinha diante dele, porque mandou um profeta ir lá ungí-lo como rei, e Deus estava dando ali uma lição para aquele pai e aqueles 7 irmãos. Porque à medida que ele manda Samuel ir lá ungir Davi, Deus estava trazendo honra diante da família para Davi.
Então ele traz uma honraria ungindo Davi diante daqueles irmãos, né, que estavam ali e diante do pai. Porque até então Davi não tinha significado algum para aquela família. Ele era só mais um. Alguns historiadores, e até a gente lê na história, a gente entende que ele não era filho da mesma mãe. Ele era filho fora do casamento. Então era um menino que tinha umas características físicas até diferentes dos irmãos. Mas ele estava ali e foi ungido a rei diante dos irmãos e diante do pai. Então Deus trouxe uma honraria para Davi diante da família. Que é isso que Deus mandou eu pedir pediu para que eu pregasse para você. Acalmar o teu coração, que ele sabe trazer honra para você diante daqueles que te perseguem. Ele sabe trazer honra diante daquele que te desprezou. Ele sabe trazer honra diante daquele que não gosta de você, que tem inveja de você. Daqueles que te maltrataram, que falam mal de você. Então você tem que ter calma, porque Deus sabe trazer honraria. A honraria de Deus, irmãos, ela é muito diferente da honraria que o homem imagina. Deus tem formas de nos honrar e a gente muitas vezes não entende. Então tem determinadas situações que Deus muitas vezes nos coloca que Ele está nos honrando e a gente não está entendendo o que a gente está passando. A gente não está compreendendo o porquê que nós estamos vivendo aquilo diante daquele cenário, diante daquelas pessoas, e Deus está trazendo uma honra para a gente que a gente não tem noção do que é. A gente só vai entender essa honraria que Deus está trazendo mais para frente. Então, Deus vai trabalhar com você durante esse dia, por esses dias, da mesma maneira que Ele fez com Davi naquela época. Ele vai trabalhar com você durante esses dias, trazendo uma honraria para você diante de um cenário que você não vai entender muito bem o que está acontecendo. Mas você vai ver que é o agir de Deus. Ele está te avisando antes, porque você não vai ser pego 100% de surpresa. Quem vai ser pego aí 100% de surpresa são as pessoas que Deus vai apresentar a você, ao qual Ele vai trazer essa honraria. Então nós temos sempre que acalmar, porque Deus sabe nos honrar. Só que nunca vai ser da maneira como você imaginou. Porque o ser humano vai fantasiar, né? Vamos pegar um desenho animado para você entender. Ele vai, você vai fantasiar, você que é mulher, vai pegar o filme da Cinderela, por exemplo. Você é uma gata borralheira, judiada ali pela madrasta, pelas filhas da madrasta, e de repente aparece uma fada ali, que faz uma abóbora virar uma carruagem, troca suas vestes, e de repente você vai num baile, você chega lá toda linda, maravilhosa, e aí traz aquela honraria. Às vezes Deus não vai fazer desse jeito. Ele não vai trazer algo nesse nível para você. Ele vai montar uma situação para apresentar você para determinadas pessoas, e dentro dessa apresentação que ele vai fazer, ou fazer você encontrar com alguém, ou você vai ser chamado diante de uma circunstância, eu não sei como que ele vai montar isso, mas ele vai trazer uma honra para você diante de uma circunstância. Só que não vai ser com esse glamour todo. Vai ser algo assim que é uma honraria que você não está entendendo. As pessoas que vão estar lá vão entender que você está sendo honrado, vão ficar surpresos com o que está acontecendo, mas Deus vai te trazer uma honraria nesse sentido. Ele pode até te levar numa festa, onde vai ter gente abonada, pessoas que têm mais dinheiro, um poder aquisitivo maior do que o seu. Ele pode fazer isso e honrar você. Levar você num lugar onde muitas pessoas acharam que você não ia ser convidado, uma festa ao qual você nunca entraria. Ele pode levar você num evento que falaram que você nunca ia pisar, te dar condições de você estar ali. Eu não sei qual que é a honraria que ele vai trazer, mas ele vai te honrar de uma certa forma. Por esses dias ele está trazendo uma grande honra para você. Ali, Davi foi chamado do pasto para dentro da casa do pai, que era um lugar que talvez ele não entrasse muito, na frente de todos os irmãos que estavam reunidos, porque tinha um respeito enorme por Samuel. Naquela época, as pessoas tinham medo de um profeta, né? Respeitavam demais, não é que nem o dia de hoje, que não tem um pingo de respeito, mas naquela época tinha. Eles tinham muito medo do que sairia da boca de um profeta. Então, quando eles viam um profeta, eles tinham medo, receio do que o profeta poderia falar, porque Deus exorta. O nosso Deus também é um Deus de justiça, então eles tinham medo e muito respeito. Então Samuel entra ali com o maior respeito do mundo por aquela família. Jessé recebe ele de braços abertos. Os filhos estavam todos ali à disposição dele. Mas não era nenhum daqueles ali que Jessé considerava como filho. Era aquele lá que ele não considerava muito, que estava lá no pasto. E Deus traz ele lá com a vestimenta que ele estava no pasto mesmo. Da maneira simples que ele vivia, e manda ele para dentro da casa. E dentro da casa, que era um lugar que talvez Davi não frequentasse muito, porque o que dá a entender na palavra era isso,
que ele não era benquisto, então ele não ficava muito dentro da casa, ele não sentava na mesa com os irmãos, ele comia o resto. Que Deus chama diante daqueles que humilhavam ele e unge ele a rei. E quem faz isso é um servo de Deus, um profeta de Deus, Samuel, que tinha uma história maravilhosa, uma história divina. Ele era a impossibilidade de Ana. Ana chorou muito, sofreu muito para ter Samuel. E foi o primeiro filho que ela teve. Tanto que ela faz uma promessa para Deus que quando ela tivesse aquele filho, ela ia entregar Samuel, que ele nunca ia cortar o cabelo, que ele ia ser servo de Deus, que ele ia viver para servir o Senhor e se torna um juiz, um profeta, homem respeitadíssimo. Era a boca de Deus ali na terra. Então, chama ele lá para ungir Davi, na frente dos irmãos que o humilhavam, porque aprendeu a humilhá-lo através do pai, e o pai também que o rejeitava. Então tem hora que a gente está numa situação que você não entende. Dentro da sua simplicidade, dentro do cenário simples que você está, Deus monta uma situação para te trazer uma grande honra. A maneira de Deus nos honrar é totalmente diferente da maneira que a gente imagina. Como que você imaginaria uma honra ali para Davi? Você ia imaginar trocando as vestes, ele chegando rico, né, poderoso. Os irmãos vendo ele com aquela pompa toda, e na verdade não tinha nada daquilo. Era um poder espiritual, tanto que o Espírito de Deus entra em Davi e não sai mais. Fica com ele, e ele carrega uma promessa. Tiveram que respeitar Davi. Depois, o que Deus faz diante dessa honraria que trouxe para Davi, diante dos irmãos da família? Deus monta uma outra situação, dentro de um vale, que vale é um lugar baixo, com montanhas do lado, e todas as guerras, praticamente todas as guerras que você vê na Bíblia, aconteciam no vale. Então era um lugar baixo. E lá naquele vale começa o gigante Golias confrontar o povo de Deus. É a hora que Deus monta uma situação com Davi e traz uma honraria maior para Davi, porque ele já tinha honrado Davi dentro da família, diante do pai e dos irmãos. Agora ele precisava honrar Davi diante de Saul, porque ele ia substituir Saul. E precisava propagar o nome de Davi. E Deus sabe apresentar a gente, irmãos. Então ele deixou um gigante aparecer ali, confrontar o povo de Deus e capacitou Davi, diante da fé que Davi tinha, para que Davi fosse lá confrontar aquele gigante, para que Deus colocasse aquilo no chão. Porque ele sabia que diante da fé que ele tinha, Deus tinha capacidade de colocar aquele circunciso no chão. E Deus foi lá, capacitou Davi até para cortar a cabeça daquele gigante, para que nunca mais se levantasse. Ali gerou um respeito diante do povo. A honra ali foi externa. Primeiro a honra foi interna. Depois a honra foi externa. Para que todo o povo visse que Davi era realmente um ungido de Deus e era um homem cheio do Espírito de Deus. E ali começa a fama de Davi. Né? Que Davi matou milhares de milhares, né? Milhares e milhares. Então ele começa a criar ali uma fama, Deus vai fazendo uma fama, jogando o nome dele ali, preparando ele para um trono futuro. Porque ele não foi rei de imediato, ele foi ungido a rei. Mas até ele tomar posse daquilo lá, houve-se uma honraria diante da caminhada dele, até ele chegar no trono. Quando ele chega para ser rei, Davi já era conhecido, pelas obras que ele já tinha feito. Matou urso, matou leão, ninguém viu. Era um menino que já estava sendo preparado no oculto. E às vezes você está aí reclamando, achando que Deus não está preparando você, que você está numa situação difícil, que você está vivendo muitas provações. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus está permitindo aquilo? Para te dar experiência. Enquanto você está matando aí o seu urso e leão aí no seu oculto, Deus está preparando um gigante para você confrontar, que você já está sendo confrontado por um gigante, e você tem questionado com Deus isso. E Deus está preparando você para que você ponha esse gigante no chão, porque Deus vai te ajudar, você não vai colocar ele sozinho. Deus sabe da sua capacidade e das tuas limitações, e Ele é um Deus que pode todas as coisas, para que esse gigante venha, sabe, ser arrancado a cabeça dele, para que nunca mais se levante sobre a sua história e propagar o seu nome. Então Deus manda dizer para você que diante desse processo que você está vivendo, que você não está entendendo nada, está chegando uma honraria para você. E Deus vai te honrar de uma forma sobrenatural e de uma forma que você nem imagina. Só que o ser humano fantasia, então ele vai gerar fantasias em cima
para poder ser honrado, que a gente começa a imaginar, né, o que Deus tem para nós, e na verdade a honraria vai vir do jeito de Deus, e muitas vezes de uma forma simples, mas ele vai tá te dando uma grande honra e tá colocando respeito diante daqueles que te humilham, daqueles que desprezam você. Então, caminhe confiando no Senhor, sabendo que está chegando uma grande honra para sua história. Uma grande honra. Deus hoje me deu uma palavra, quando eu estava cuidando da minha casa aqui no período da manhã, e ele me deu a palavra fila. E depois ele foi conversando comigo ao longo do dia e ele foi falando, né? Aí ele me deu a história de Davi, que eu falei assim, o senhor precisa me dar a palavra, eu não sei de quem que o senhor quer que eu fale, como que o senhor quer que eu expresse essa palavra para poder trazer essa honra para o teu povo. E essa parte da fila, que é o que Deus vai fazer agora com você, diante dessa honraria que ele vai te entregar, ele vai inverter essa fila. Ele vai pegar o último e colocar como o primeiro, que foi o que ele fez com Davi. Então, às vezes, na sua concepção, você fala, nossa, eu sou muito pequeno, eu sou o resto, sou a raspa do tacho, né? O pessoal costuma muito falar isso. Sou o desprezado da casa, o pequeno, o menor. Talvez você seja o menor mesmo em termos de nascimento, né? Você seja o último e seja desprezado por causa disso. É o caçula da casa, criado de qualquer jeito. Que os primeiros sempre tem toda aquela honraria, né? Depois vai nascendo os outros filhos, vai criando de qualquer jeito. Ou você é o menor no sentido financeiro, ou às vezes você é o menor diante de alguma coisa que aconteceu na sua história e discriminaram você por causa disso. Eu não sei como que enxergam você, deve ter um motivo aí, porque te enxergam de uma forma como se você fosse o menor da casa. Porém, Deus não vê a gente dessa forma, ainda bem que ele não vê a aparência, ainda bem que ele não nos julga desse jeito. Deus vê o que tem no nosso coração e ele já tem um destino escrito para cada um. Tem pessoas que querem viver aquilo que Deus programou, mas tem pessoas que não querem. Mas dentro dos projetos de Deus, ninguém coloca o dedo, ninguém atrapalha. E dentro dos projetos de Deus, Deus vai fazendo as coisas caminharem, fluírem para que aquilo que ele projetou seja concluído na vida de cada um. Então Davi é colocado lá naquele lugar desprezado, mas Deus dá uma invertida na fila. Deus traz o que está desprezado, o último da fila, o esquecido, que está lá largado, e manda o profeta trazer para dentro da casa. Ele se torna o primeiro daquele lugar. E o negócio se torna diferente, porque eles tinham noção da palavra, eles sabiam quem era Deus. O povo daquela época, os judeus, eles era da cultura deles mesmos. Você vê que era de geração em geração. Cultuavam só um Deus. Então eles eram todos monoteístas naquela época. Então, quando entra dentro de casa, eles não eram loucos de ficarem tocando no ungido de Deus, né? Davi tinha essa concepção, tanto que ele teve a oportunidade de matar Saul e ele não matou. Ele falou, não vou tocar no ungido de Deus. Pode estar errado, pode estar torto, mas foi Deus que ungiu. A mesma concepção que Davi tinha, os irmãos também tinham, proferiam a mesma fé, serviam o mesmo Deus. Então, uma vez que trouxe Davi para dentro da casa, os irmãos não eram loucos de tocar em Davi. Davi estava ungido a rei ali por Deus. Eles iam tocar? Não iam. Então Davi começa a ser, respeitado através daquela honra. Diante de uma simplicidade que aconteceu aquela honra, existia um significado enorme diante daquele processo com Samuel, de ungir a cabeça dele, na frente do pai, na frente dos irmãos. Deus fez os irmãos e o pai que desprezavam ele como testemunha do que Samuel estava fazendo. Não foi ungido às escondidas. Deus fez ali para a família ver, para o pai ver. Então eram testemunhas de que ele realmente tinha sido ungido a rei. Demorou um tempo para ele chegar no trono, mas durante todo o processo da caminhada dele, ele estava sendo ali, caminhando debaixo de uma promessa, sendo vigiado e protegido por Deus o tempo todo, porque era um projeto de Deus. E ele estava caminhando ali dentro de uma honraria que Deus estava trazendo, e uma honraria atrás da outra. Tem situações na sua vida que você ainda não percebeu, mas Deus já te honrou muitas vezes e você não percebeu. Dentro do processo que você está caminhando com Deus, só de você ter uma promessa de Deus, você ter sido chamado e ser um escolhido de Deus, já é uma honra diante da família. Por isso que você é perseguido. Por isso que você é perseguido e você não entende. Porque você está debaixo de uma honraria de Deus. Você está debaixo de algo que Deus já prometeu para sua história. E os demônios que habitam nessas pessoas, que não entendem, eles sabem que Deus tem coisas grandes para você. O ser humano muitas vezes não entende, porque ele não vê, ele não profere a mesma fé. Mas os demônios que acompanham essas pessoas sabem aonde Deus vai te levar.
já tem noção do que você vai ser diante do reino e que você será uma ferramenta contra o inferno. Então começam a vir as perseguições. Então Deus inverte fila quando Ele quer nos abençoar, quando Ele quer nos honrar. E é isso que Ele manda falar para você. Eu estou invertendo a fila. Eu estou trazendo o último para ser o primeiro. E agora está chegando grandes honras na sua vida, porque Deus está invertendo a história. Deus está invertendo a história. Quando Deus te chamou, você aceitou Deus como o único Salvador, que você foi lá, que Deus lançou promessas na sua vida, Deus já te trouxe uma honraria interna, que é o que Deus está mandando falar para você. Internamente, você já foi honrado. Você anda debaixo de uma promessa, você aceitou Deus como o único Salvador, você tem a presença do Espírito Santo. Podem não aceitar aí. Até então, podem não aceitar a sua fé, aquilo que você tem com Deus. Mas existe uma honraria interna que já foi feita, que você não percebeu, mas as pessoas percebem. Agora está num caminho diferente, se tornou uma pessoa diferente, está diferente, fala diferente, anda diferente, pensa diferente. Que o principal de tudo é o nosso coração, que Deus fala na Bíblia, que é a nossa mente. A nossa conexão com o reino, com Deus, é através do nosso cérebro. Então, percebe que você já é uma pessoa diferente. Só que agora Deus vai inverter a fila, porque Deus agora vai fazer a honraria ser externa. Agora está chegando honra para você de uma forma externa. E você vai ser honrado sim, porque Deus vai montar situações para poder trazer essa honraria para você. Eu não sei como que Deus vai fazer isso. Mas creia na simplicidade de Deus, porque a simplicidade de Deus ela tem um grande significado. Na simplicidade de Deus existem grandes honras. Na simplicidade de Deus existe grandidade. Então, você tem que confiar em Deus diante da simplicidade dele. E deixa Deus agir da maneira como ele quiser, porque está trazendo honra para você. Agora é hora de você honrado. Ele manda dizer para você, eu estou invertendo a fila, porque agora chegou a hora de eu honrar você. Chegou a hora de eu apresentar você, chegou a hora de eu trazer aquilo que é seu por direito, chegou a hora de Deus trazer grandes coisas para a sua história, de fazer uma mudança no seu cenário, como ele fez a mudança na vida de Davi, como ele mudou o cenário de Davi. Chegou uma hora que Davi foi começar a viver lá junto com Saul, no meio dos guerreiros mesmo, ficou lá no meio, montou o gigante, montou uma outra situação para que Davi fosse reconhecido, para que o nome de Davi fosse propagado, para que Davi viesse, sabe, de uma certa forma, ser conhecido. Que é isso que Deus está trazendo para você agora. Uma honraria externa. Porque internamente ele já te honrou. Ele já te honrou, você já está sofrendo perseguição, não aceita a sua fé, acham que você é louco, que você é louca, que tudo que você fala é balela, que isso é fogo de palha, que daqui a pouco você vai voltar a ser o que você era antes. E assim eles vão julgando os nossos comportamentos. Eles vão denegrindo a nossa imagem. Eles vão menosprezando aquilo que nós somos diante do reino. E Deus sempre mandando a gente acalmar, se calar, que ele vai justificar. Né? Sempre falando pra gente, fica na posição, não saia, continue marchando. Que diante de tudo que você está fazendo para a obra, tudo que você está movimentando, eu estou trazendo honraria para você, estou trazendo exaltação para você. Então é isso que está chegando para sua história agora. Agora você descansa. Do mesmo jeito que Davi nem imaginava, irmãos, o que estava para acontecer para a vida dele. Era um menino simples que estava cuidando lá, sabe, das ovelhas lá que era do pai, cuidando daquilo que o pai colocou nas mãos dele. Era a responsabilidade que ele tinha. Ele não estava preocupado com coroa, com nada disso. E Deus conhece a simplicidade do coração da gente. Tem coisas que a gente nem pediu para Deus e Deus vem e faz. É o que vai acontecer com você agora. Tem coisas aí que Deus vai montar na sua vida em termos de honra, em termos de exaltação, que você nem pediu. Mas ele quer fazer, e quando ele quer fazer, não tem ninguém, sabe, que atrapalhe. Nem Samuel se enganando ali, ele deixou. De forma alguma Samuel dá um passo errado. Mesmo Samuel se confundindo, achando que um dos irmãos era o que Deus tinha escolhido, Deus não deixou ele em confusão, porque as coisas de Deus não têm confusão. Na hora ali, ele se comunicou com Samuel de um jeito que Samuel entendesse, e Samuel entendeu que não era nenhum daqueles lá, que estava faltando mais um. E o pai achando que eram aqueles lá, né? Que eram os filhos que ele gostava. O que ele não gostava estava bem longe, né? Não estava na vista das pessoas. Estava escondido. Então ele achou que lá, escondidinho, nem ele lembrou. Ou se ele lembrou, ele se fez de tonto. Mas Deus sabe.
Deus sabe. E quando Deus quer, ele manda chamar. Podem até, diante de uma honraria aí, tá querendo esconder você, ocultar o seu nome, ocultar o seu sobrenome, achando que Deus não tá vendo, que você não vai ser chamado para ser honrado. Engana-se quem tá fazendo isso. Porque Deus sabe onde te encontrar, Deus conhece seu endereço. Deus sabe te chamar. Não adianta querer colocar seu nome lá pro final da fila. Não adianta querer passar pessoas na sua frente. A honraria é para você. Não vai ter como enganar, porque Deus sabe onde você está, Deus conhece teu nome. Deus faz com que o seu nome que está no final venha para cima. Deus coloca em primeiro, para que você seja chamado para ser honrado. Então confia no que Deus está fazendo na sua vida, porque, irmãos, ninguém dá nó em Deus. Ninguém passa a perna nos projetos de Deus. Ninguém consegue enganar o Senhor. Pode driblar o homem é limitado. Pode enganar, pode falar um monte de coisa. Tem gente que tem uma lábia terrível, né? Quando quer vender um negócio, quer vender o carvão que nem virou diamante ainda, como se fosse diamante. E aí você compra ali um pedaço de carvão vegetal ali, que não virou um diamante ainda, como se aquilo fosse virar. Você coloca na sua estante lá e passa o resto da sua vida esperando aquilo ali virar um diamante, não vai virar nunca. E tem gente que tem uma lábia que faz isso. Te vende um carvão vegetal como se fosse um diamante que ainda vai virar um diamante, né? E o processo não é assim. A gente sabe que toda a composição de um diamante é de um carvão que ficou muito tempo ali. E diante de todo aquele processo virou aquele diamante, que é duro, tão duro, que só um pedacinho dele para poder cortá-lo. Não existe ferramenta nenhuma no mundo que consiga cortar um diamante, a não ser ele mesmo. Então, Deus vai nos moldando diante das dificuldades que a gente passa. Deus vai fazendo com que a gente, diante da caminhada, diante do processo que a gente vive, que a gente vai virando um diamante. Foi isso que ele fez com Davi. Era um carvão vegetal que nem queria, que estava jogado em algum canto, mas estava virando um diamante aquilo ali. Estava sendo um projeto de Deus, sendo projetado por Deus para se tornar um grande rei. Um coração obediente. Um homem que Deus ia falar uma vez só e ia obedecer. Um homem que tinha uma conexão, uma sensibilidade à voz de Deus. Porque tem gente que não tem. E quando nós temos essa sensibilidade à voz do Senhor, a nossa vida se torna mais fácil. A comunicação com Deus se torna outra. Deus sabe que Ele pode contar com você a qualquer momento. Ele sabe que se Ele te der um direcionamento, você vai seguir o direcionamento que Ele está te dando. Então a gente passa por processos de humilhação, processos difíceis, que a gente muitas vezes não entende, que a gente acha que nós somos esquecidos por Deus. Ah, Deus me esqueceu aqui, Deus não vai me tirar dessa situação, não existe honraria diante desse processo que eu estou vivendo, mas na verdade Deus está montando situações para que você seja honrado, para tirar você do anonimato, para tirar você do lugar aonde querem que você fique, escondido para o resto da vida. Só que quando nós estamos preparados para sair, Deus tira e nos apresenta. É Deus que faz soprar o nosso nome. Então descansa no Senhor, porque o que Deus está fazendo com você agora é exatamente o que Ele fez com Davi naquela época. Agora Ele está trazendo honras para você. E Ele vai te honrar de uma forma externa. Ele vai te honrar com testemunhas. Não vão ter como não falar que sabe que você não foi honrado. Não vai ter como dizerem que Deus não é na sua vida, diante do que Deus está trazendo. Porque é algo sobrenatural que Deus está trazendo, que Deus vai fazer na sua vida por esses dias. Então não entristeça o teu coração diante do processo. Simplesmente confia no Senhor, aguarda, porque Deus sabe o que está fazendo. Por mais difícil que você esteja, por mais arrastado que você esteja, confia porque está chegando uma grande honra. Então Deus manda você acalmar o teu coração, não entristecer com os julgamentos. Davi passou por vários julgamentos, irmão. Vários. E o desprezo dói, principalmente quando é dentro da nossa casa. Quando são daquelas pessoas que correm o mesmo sangue que o nosso nas veias. É muito doloroso. Mas Deus faz a gente superar tudo isso. Quando você se desliga dessas coisas, você se liberta disso, a sua vida flui com Deus de uma forma sobrenatural e maravilhosa. Nós não precisamos provar nada para ninguém, porque Deus faz isso pra gente, sabe? Deus, Ele faz isso conosco, Ele nos levanta, nos honra de uma forma sobrenatural, que as pessoas nem entendem, né? Como que conseguiu chegar ali? Como que está conseguindo crescer? Como que está conseguindo expandir? Quando Deus quer fazer, Ele inverte fila. Ele pega o último da fila e coloca em primeiro, que é o que vai acontecer com você.
Então, tudo aquilo que estão tentando embargar na sua história, no sentido de colocar você para baixo, de colocar você por último, fazer com que você não seja chamado, com que você não venha pegar os seus direitos de imediato, estão querendo jogar os seus direitos lá para trás, deixar você como o último da fila. Deus manda dizer para você, está chegando uma grande honra na sua vida e eu estou movimentando situações, movimentando corações, mexendo em coisas, em objetos, em documentações, para colocar você em primeiro na fila. Então agora Deus vai inverter isso daí para que você venha ter uma grande vitória. Então tudo aquilo que mexer os pauzinhos ou que estão mexendo nos pauzinhos para que você não venha receber ou que você fique por último, Deus manda dizer para você, vão ter que te chamar porque eu vou te colocar em primeiro lugar. Agora é hora de você ser chamado, de você ser honrado. Então não discuta com Deus a maneira como ele age, não apavore, porque você vai montar situações na sua cabeça de um jeito, você vai fantasiar determinados cenários que não vai ser do seu jeito. Vai ser do jeito de Deus. E tem pessoas aqui que vão ser honradas de uma forma bem simples. Bem simples, como foi Davi. Chamou Davi lá do campo, com a roupinha que ele estava, do jeito que ele estava. Ele veio, mas foi na frente dos irmãos, dentro da casa do pai e na frente do pai. Então deixa Deus agir. Deus vai mandar chamar você agora, para que você venha receber a sua honra. Então guarda essa palavra no teu coração, descansa, porque Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe trabalhar a teu favor. E quando chega o processo de honra de Deus na nossa vida, irmãos, não tem quem segure. Eu já passei por várias situações em que Deus me honrou. Várias situações. Situações em que eu era julgada. Situações assim que, na minha concepção, nunca teria um meio de haver honra na situação, sabe? E Deus veio de uma forma sobrenatural e me honrou. E me honrou. E às vezes ele usa pessoas estranhas, pessoas que nós nunca vimos, ou às vezes usa um servo dele, para trazer essa honraria para a gente na frente das pessoas que nós conhecemos. Como ele fez com Davi naquela época. Chamou o profeta Samuel, veio de longe. Ele era o auxiliar ali de Saul. Ele saiu sem Saul perceber, porque se Saul soubesse que ele estava indo lá, Saul mandava matar. Mas ele saiu de lá sem Saul saber, foi até a casa de Jessé, cumpriu uma ordem de Deus, fazer um sacrifício lá para o Senhor, para poder ungir Davi. Tanto que ele chega lá e dá uma desculpa, na verdade, né? Ele fala, olha, eu vim aqui fazer um sacrifício porque Deus me mandou. Ele não falou de imediato que ia ungir. Deus já preparou ele antes, Deus deu estratégia para ele. Que é o que Deus vai fazer com você por esses dias. Na hora que estiver chegando a sua honra, Deus vai te dar uma grande estratégia para você receber aquilo que ele tem para te entregar. E ele vai honrar você diante de pessoas aí que você nem imagina. Pessoas que já, sabe, já denegriram a sua imagem, que já te humilharam, que já pisaram em você. É isso que ele vai fazer com você por esses dias. E se ele trouxer uma pessoa que você nunca viu aí para poder trazer uma grande honra para você, deixa Deus trabalhar do jeito dele. Não vai atrapalhar o jeito de Deus trabalhar, não. Porque nós somos pequenos, nós somos falhos. E Deus sabe o que está fazendo. Mas confia porque está chegando uma grande honra aí. Uma grande honra está chegando para sua vida. Eu não sei como que Deus vai te honrar. Pode ser financeiramente. Pode ser através aí de um resultado do seu exame que vai dar negativo. Pode ser com uma gravidez. Eu não sei como que Deus vai honrar você. Eu não conheço a sua história. Mas fique preparado porque chegou a sua vez. Agora você é o Davi da história. E Deus está montando uma situação aí maravilhosa para trazer uma grande honra para você. Pode ser que você chegue aí diante da família que nunca deu nada por você. Ou que sempre falou que você nunca ia ser mãe. E você chega aí com o resultado do seu exame e você mostra para todo mundo que você está grávida. Deus sabe trabalhar a nossa vida, irmãos. Tem que deixar Deus trabalhar, tem que deixar Deus agir. Deus sabe montar situações assim, sabe, de honraria, que a gente nem imagina. Que a gente nem imagina. Deus faz coisas maravilhosas na nossa história que a gente se surpreende depois que acontece. Então ele vai te pegar aí meio que de surpresa, vai ser um de repente de Deus, mas está chegando uma grande honra. Então fica com o seu coração preparado, sabendo que tem coisa boa chegando, que Deus está cuidando, que Deus está fazendo. Porque as coisas vão melhorar, as coisas vão mudar. Você tem reclamado com Deus, que tem muitas situações aí que está te constrangindo, está te oprimindo, mas Deus manda dizer para você, a honraria que está chegando é para dar uma mudança no seu cenário. A honraria que está chegando é para fazer as coisas melhorarem, é para levar você, sabe, para uma situação bem melhor do que você tem vivido, que foi o que aconteceu com Davi. Davi passou a ser respeitado.
foi viver lá com Saul. Chegou lá no meio dos irmãos. Deus montou a situação do gigante. Tem gigante que entra na nossa vida que é para trazer honra. Que é para trazer muita honra. E você está preocupado com esse gigante. Achando que você vai ser consumido, que você vai ser engolido. E na verdade você esqueceu que Deus é na sua vida. Você está esquecendo que Deus ajudou Davi a derrubar aquele gigante. Não vai ter gigante na sua história que vai ficar de pé. Pode te azucrinar por uma fase. Deus permite. Primeiro vem a humilhação, depois vem a exaltação. Mas Deus sabe montar circunstâncias diante do processo da afronta para trazer aí grandes honras para nós. Então você está blindado por Deus, está sendo cuidado por Ele. Agora é hora de você ser coroado a rei, agora é hora de você ser honrado. É hora de você ser chamado, que é isso que vai acontecer com você para esses dias. Você vai ser chamado por Deus para ser honrado, para ser ungido a rei. Então deixa Deus agir na sua história, tá? Confia no trabalhar de Deus. Eu vou orar para você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, nós agradecemos por essa honra que está chegando. Que o Senhor venha, Pai, diante do teu povo, ungir o teu povo, como o Senhor fez com a vida de Davi. Que o Senhor dê sabedoria, Pai. Que o Senhor traga essa honra aí em público. Que o Senhor venha trazer essa honra aí diante daquelas pessoas que humilharam o teu povo, que condenaram a fé do teu povo, que perseguiram o teu povo. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos ao Senhor pelo que está por vir. Nós confiamos no seu trabalhar na nossa história. Nós sabemos que o Senhor tem poder sobre todas as coisas e que o Senhor tem propósito em tudo. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, preparar trono para o teu povo sentar. Que o Senhor venha coroar o teu povo. Que o Senhor venha dar autoridade. Que o Senhor venha colocar uma grande honraria na mão de cada um. Diante da história de cada um tem uma história, um cenário, diante de cada sofrimento. Que venha valer a pena todo o período da espera e do sofrimento. Pai, entrego cada vida em tuas mãos. Entrego o teu povo nas tuas mãos, para que o Senhor venha honrar de uma forma esplendorosa, para que o teu nome seja glorificado na vida de cada um, e que cada um tenha um testemunho sobrenatural para contar. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, trazer alegria para o teu povo. Que o seu povo anda muito entristecido. Que o Senhor venha tirar toda a tristeza, todo o desânimo, todo o cansaço. Que o Senhor venha tirar, Pai, toda palavra contrária, toda maldição. Que o Senhor transforme tudo isso em bênção. E que o Senhor traga muita felicidade para o teu povo. E nós agradecemos no nome de Jesus. Guarda essa palavra no teu coração e descansa, sabendo que Deus sabe trabalhar, que Deus sabe honrar, que Deus tem a maneira de honrar que é diferente da maneira que a gente imagina, mas que no final dá tudo certo. E que diante da honraria de Deus, existe uma grandiosidade muito grande. Aquilo que vem de Deus é sagrado, aquilo que vem de Deus é santo. O nosso Deus tem poder sobre todas as coisas, não tem o porquê você se desesperar. Confia no trabalhar de Deus, cada um tem uma história, eu dei alguns exemplos de honraria, mas tem pessoas aqui que vão ser honradas sim. Deus vai surpreender. Você vai chorar agora, mas é de alegria. Tem madres aqui que vão ser abertas. Quando você chegar diante das pessoas que te condenaram, você vai estar com seu exame de positivo nas mãos. São crianças lindas que Deus está trazendo, com um propósito para o reino. Então guarda essa palavra no teu coração, que tem várias mamães aqui que vão começar a gerar. Tem pessoas aqui que vão ser abençoadas financeiramente. Tem pessoas que vão ser abençoadas com bens materiais. Deus está trazendo carro, trazendo condições, abrindo comércios, fábricas. Deus vai dar condição de ter casa própria. Deus está entrando com providência mesmo. Tem pessoas aqui que vão ser honradas diante de comércios que você já está orando e esperando há muito tempo. Você estava pedindo para Deus uma estabilidade nesse sentido. Que Deus viesse te dar condições. Tem pessoas aqui que vão ser honradas porque Deus vai valorizar o seu trabalho manual, aquilo que você faz em casa. Vai haver crescimento. Deus vai abrir oportunidades, vai trazer honra. Talvez você não tenha uma loja física, mas você vai ter uma loja virtual muito bem estruturada. Então deixa Deus trazer a honraria que Ele quiser para a sua vida. Tem pessoas aqui que vão ser honradas com aliança no dedo. Vai subir ao altar sim. Deus vai chegar com restauração, com restituição. Deus vai trazer a pessoa certa. Vai mexer na sua vida sentimental. Que falaram que você nunca ia sair dessa situação, desse quadro que você tá, que você nunca ia prosperar. Então deixa Deus trabalhar a sua história. Cada um tem uma história com Deus. Cada um é um projeto de Deus. Deus sabe te honrar. Deus sabe tirar a vergonha. Só fica preparado para o de repente de Deus.
E dentro da simplicidade do Senhor está chegando uma grande honra. É algo assim que você não vai ter como esconder. Vão ver que você foi honrado, vão ver que você é filho e servo de Deus. Vão ver que Deus é na sua vida. Vão ver que Deus estava trabalhando a sua história, que julgaram sem saber, foram precipitados diante dos julgamentos. Vão se arrepender porque falaram demais. Vão sentir vergonha das acusações. Então deixa Deus trazer aí essa honra para sua vida. Tem pessoas aqui que o documento que está lá no final, que ia te trazer uma grande liberdade, que ia trazer uma virada de página na sua história, que você achou, poxa vida, vai demorar muito, vai passar anos, vou ficar nessa situação, Deus manda dizer para você, eu estou invertendo essa documentação, eu vou te dar uma nova oportunidade, eu estou chegando para trazer uma grande honra para você, diante do seu coração, sabe, arrependido, diante da mudança que você quer ter com Cristo. Deus está chegando para dar essa virada na sua vida. Então, o documento que está lá para trás, que eram coisas para se resolver há muito, muito tempo para frente, Deus vai trazer para agora, para os tempos atuais, para que você venha ter essa oportunidade. Então, deixa Deus trazer essa honra para a sua vida. Tem mães aqui orando por filhos. Então, confia no trabalhar de Deus, que Deus sabe agir. Agora é hora de Deus fazer na sua vida o que fez na vida de Davi. E deixar Deus trabalhar. Quando Deus quer nos honrar, irmãos, Ele sabe trabalhar. Ele traz, sabe, o que for necessário. Ele monta o cenário aí só para trazer honra para você. Agora é o momento de você sair dessa provação que você está vivendo, que você já não está aguentando mais. Agora é hora de Deus honrar você. É hora de Deus trazer aí, sabe, uma virada de página na sua vida. Que foi o que aconteceu com Davi. Um menino que ninguém dava nada, de repente foi ungido por Deus como rei. Assustou todo mundo. Acho que aquele povo nem dormiu aquela noite, sem entender o que estava acontecendo. Ungido por um profeta respeitado, que era um juiz na época, né? Samuel não era qualquer um, não. Ele era um sacerdote, ele era um profeta, ele era juiz, era a promessa de Ana, testemunho valiosíssimo que aquele homem tinha. E estava ali ungindo Davi, que ninguém imaginava, né? Que iam chamar o menininho que estava lá no campo. Então você pode até ser o menininho e a menininha que está lá no campo aos olhos de muitos, mas você tem um valor enorme para Deus. E é isso que Ele vai provar para você por esses dias. Porque Ele está trazendo uma grande honra para sua história e você vai ver o quão você é importante para o reino. E seja grato sempre. Depois que você tiver de posse de vitória, não esquece Deus não. Continue honrando o Senhor. Honrando e falando do seu testemunho, que através daquilo que Deus vai fazer na sua história, você vai edificar a vida de muita gente. Tem pessoas aqui que vão ser tão favorecidas que você vai ter para ajudar, você vai ter para emprestar, você vai ter aí em abundância. Você vai sentir prazer no seu coração em fazer para o outro, diante da bênção e daquilo que Deus vai fazer na sua história. Então guarda essa palavra no teu coração aí, que está chegando uma grande honra de Deus para você. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.